Olá turminha, aqui é o tio Davi e este vídeo tem todas as correções do conteúdo de matemática do PET volume 3 de 2021 do 5º ano do ensino fundamental. Obrigado a todos que estão se inscrevendo no canal e me acompanhando em mais um PET. Valeu pela força, turma, então vamos começar! E é isso aí, turminha. Essa semana temos comunidade temática Números e vamos estudar o tema multiplicação e divisão com números naturais. A multiplicação significa expressar o aumento de quantidades. Realizamos a multiplicação com a finalidade de reduzir a operação da adição. Sendo assim, a multiplicação é uma ferramenta matemática que possibilita a redução de cálculos numéricos da adição. Vamos ver um exemplo. Aqui temos 3 somado 4 vezes, que equivale a 12. A multiplicação neste caso reduz o tamanho da conta, fazendo com que 4 vezes 3 equivale a 12. Na sequência vem falando sobre a divisão. A divisão é o ato de dividir em partes iguais para todos. O número que está sendo dividido em partes iguais é chamado de dividendo. O número que indica em quantas vezes vamos dividir é chamado de divisor. O resultado é chamado de quociente. O que sobra é chamado de resto. Assim como mostrado aqui abaixo, temos o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. Vamos a um exemplo. 15 dividido por 2 é igual a 7 e sobra 1. E aqui representado, nós temos o número 15 dividido por 2. 2 vezes 7 equivale a 14, então é colocado aqui logo abaixo. E depois é subtraído encontrando o resto igual a 1. Como não é possível continuar a divisão, finalizamos aqui então esta conta. Vamos às atividades da semana exercitar todas essas informações. Atividades. A atividade 1 pede o seguinte: leia as informações no quadro abaixo sobre arredondamento de números e resolva as atividades. Aqui vem falando sobre arredondamento de números. Para arredondarmos um valor para a dezena mais próxima, devemos seguir este entendimento. Pensamos no valor que queremos arredondar, por exemplo, 33. Pensamos na dezena que vem antes e depois, no caso o 30 e o 40, pois 33 está entre 30 e 40. Pensamos no valor que está entre 30 e 40, ou seja, a metade entre os dois. Nós temos então 35. E verificamos se o valor que pensamos inicialmente, o 33, está antes ou depois de 35. Se estiver antes, arredondamos para a dezena que vem antes, 30, neste caso. Se estiver depois, arredondamos para a dezena que vem depois, 40. Como o número que queremos arredondar é 33 e vem antes de 35, a dezena mais próxima de 33 é 30. Se o valor que quisermos arredondar for 35, o valor que está entre as duas dezenas, convencionou-se que se arredonda para a dezena que vem depois. E aí vamos analisar, 33 está aqui, vem antes de 35 e está entre 30 e 40. Vamos arredondar, segundo a regrinha colocada acima, para 30. Vamos ver o que é solicitado na sequência. Arredonde os números para a dezena mais próxima e faça a estimativa para descobrir o resultado aproximado de cada situação. Depois resolva para encontrar o resultado exato. E aí temos a letra A. A letra A coloca o seguinte: uma turma de 24 estudantes vai realizar uma excursão. Cada estudante deve pagar R$10 para o transporte e R$6 para o ingresso do museu. Qual o valor total a ser pago pela turma? E aí vamos analisar. Para fazer essa operação, eu fiz o seguinte: eu coloquei os R$10 que cada estudante vai pagar pelo transporte, mais os R$6 do museu, e somei esses dois valores aqui abaixo, e encontrei o valor total por estudante de R$16. Com isso, eu multipliquei 24 vezes 16, ou seja, 24 estudantes vezes o valor de R$16, que é o valor total pago por estudante, e encontrei R$384. E aí com este resultado, turminha, eu analisei quais as possibilidades de resposta. 384 não é menos que R$240, nem é mais que R$500. Então, 384 é menos do que R$390. Como a gente está trabalhando arredondamento, nós concluímos que a resposta dessa atividade é esta aqui. Quem marcou esta então e desenvolveu um cálculo próximo a esse acertou. Vamos ver a letra B. Marina tem 8 notas de R$50, Carla tem 10 notas de R$10 e Laura tem 15 notas de R$20. Quantos reais as três possuem juntas? E aí vamos analisar. Eu organizei aqui as informações para ficar mais fácil. Eu coloquei o que Marina tem, ela tem 8 notas de R$50, totalizando R$400. Depois o valor de Carla, que são 10 notas de R$10, totalizando R$100. E depois o valor de Laura,
que são 15 notas de R$20, totalizando R$300. Devido ao espaço aqui, pessoal, eu não coloquei as operações separadas, mas você pode desenvolvê-las no seu caderno, tá certo? E após fazer essa primeira parte, eu somei todos os valores. 400 mais 100 mais 300 equivale a R$800 no total. E vamos analisar aqui, lembrando que estamos trabalhando arredondamento. A primeira opção coloca o seguinte: mais do que R$900? Não. Nós temos um valor abaixo de R$900. Mais do que R$700? Esta é a nossa resposta. E a última está errada, pois coloca que é menos que R$800. E na verdade é o valor de R$800, ok? Vamos à próxima atividade. Atividade 2. Arredonde o maior fator para a dezena mais próxima e estime o resultado. Depois, ligue cada operação ao seu resultado correto. E assim eu fiz, pessoal. A primeira parte da atividade pede a você para arredondar o maior fator para a dezena mais próxima. E assim eu fiz. Vamos analisar a letra A. A letra A é 4 vezes 78. 78 é o fator com a maior dezena desta multiplicação. Então eu arredondei este fator para a dezena mais próxima, que é 80. E aí ficou assim, 4 vezes 78, com arredondamento ficou 4 vezes 80, que equivale a 320. E eu fiz este mesmo processo para todas as outras opções aqui. Eu arredondei sempre o maior fator para a dezena mais próxima e realizei o cálculo. E ficou assim. E aí, a segunda parte pede o seguinte: depois que você fizer essa parte inicial do cálculo, você deve ligar cada operação ao seu resultado correto. E aí eu calculei o valor de cada uma das operações colocadas aqui inicialmente e vamos de novo ao exemplo da letra A. 4 vezes 78 equivale a 320. E aí após fazer este cálculo eu liguei com a seta indicando o valor correto. Então que fique claro, esta parte em vermelho representa a primeira parte da questão, que pediu para arredondar o maior fator para a dezena mais próxima e estimar o resultado. E a segunda parte, resolvida em azul e depois ligado com as setas, representa a segunda parte da atividade, que pede a você que ligue cada operação ao seu resultado correto. Se você tiver ficado com alguma dúvida, pode deixar no campo de comentários. Após resolver todas as letras da atividade número 2, vamos à atividade número 3. Atividade 3. Na feira de flores, os arranjos são feitos com quantidades iguais de um mesmo tipo de flor. Resolva situações abaixo, registrando como você descobriu a resposta. E aí vamos lá, letra A. A letra A coloca o seguinte: há 4 dúzias de margaridas para formar 8 arranjos iguais. Quantas margaridas devem ser colocadas em cada arranjo? E aí eu coloquei as informações aqui embaixo para ficar mais fácil. 4 dúzias, turma, equivale a 4 vezes 12. Pois uma dúzia equivale a 12 unidades. E aí temos um total de 48 margaridas, pois temos 4 dúzias de margaridas. E temos um total de 8 arranjos iguais para formar. Nós temos que dividir as 48 margaridas por 8 arranjos iguais. E aí, realizando a divisão aqui, temos que 6 vezes 8 é igual a 48. E encontramos então que em cada arranjo teremos 6 margaridas. Então, quem conseguiu construir a atividade dessa forma, acertou. 6 margaridas por arranjos. Vamos agora à letra B. Letra B. Com 24 rosas, quantos arranjos iguais de 4 rosas podem ser feitos? E aí eu coloquei as informações aqui abaixo para a gente deixar tudo organizadinho. São 24 rosas e 4 rosas por arranjo. Então nós devemos dividir as 24 rosas pelas 4 rosas por arranjos para descobrir quantos arranjos vamos conseguir fazer. E aí o cálculo fica assim: 24 dividido por 4, temos que 6 vezes 4 é igual a 24. Então descobrimos que vamos ter um total de 6 arranjos com 4 rosas cada um. E é isso aí, turma. Quem respondeu dessa forma e quem conseguiu construir a questão dessa forma acertou. Vamos à letra C. Letra C. Há outras formas de se dividir 24 rosas igualmente em arranjos com a mesma quantidade de flores, sem sobrar ou faltar? Se isso for possível, mostre como poderá ser feito no espaço abaixo. E aí eu fiz aqui a descrição e os cálculos necessários para isso. E aí, turminha, eu coloquei todas as possibilidades possíveis. Eu coloquei com 4 arranjos de 6 rosas, 6 arranjos com 4 rosas cada, que foi trabalhado na letra B, 2 arranjos com 12 rosas, 12 arranjos com 2 rosas, 3 arranjos com 8 rosas e 8 arranjos com 3 rosas. E aqui os cálculos representando cada uma dessas possibilidades.
Então, fica esta possibilidade de resposta para a letra C. Vamos agora à letra D. Quantos buquês de 6 tulipas será possível fazer com 72 tulipas? E aí eu coloquei as informações logo abaixo para organizar. 6 buquês, 72 tulipas. E aí, para descobrir, nós vamos ter que dividir o número de tulipas pelo número de tulipas por buquê, para assim encontrar a quantidade de buquês. E o cálculo fica assim: 72 tulipas divididas por 6 tulipas por buquê, vamos ter o seguinte: 1 vezes 6, 6, e aí a gente subtrai, fica 12. E aí, neste caso, qual o número que vezes 6 dá 12? 2. 2 vezes 6, 12, e sobra resto 0. Neste caso, a gente descobriu que são necessários 12 buquês com 6 tulipas para utilizar as 72 tulipas. E esta é a resposta, turminha. 12 buquês com 6 tulipas cada. Quem respondeu dessa forma acertou a atividade D. Vamos agora à atividade número 4. Atividade 4. Ligue cada situação à resposta certa. Use o caderno para fazer os cálculos. Aqui, pessoal, infelizmente eu não vou poder apresentar todos os cálculos, pois senão o vídeo vai ficar muito longo, então eu apresentei apenas as respostas. Eu farei a leitura com a breve explicação de cada um dos enunciados, e aí vocês podem conferir se responderam da forma certa e se construíram o raciocínio de forma correta. Vamos ver a primeira opção. 5 pessoas vão vender 85 rifas. Se todas devem vender a mesma quantidade de rifas e cada rifa custa R$2, quanto cada uma deverá arrecadar com as rifas? E temos que a resposta certa é 34. Você deve começar aqui dividindo as 85 rifas por 5 pessoas e vão encontrar que cada pessoa vai vender 17 rifas. Se cada rifa equivale a R$2, basta multiplicar as 17 rifas por R$2 e encontrar 34, que é o valor que cada pessoa vai arrecadar com essas 17 rifas. Próximo enunciado. Quantos pacotes de 4 figurinhas necessito para ter 96 figurinhas? Neste caso, basta você dividir as 96 figurinhas por 4, pois cada pacote vem 4. E aí você vai encontrar o número certo de pacotes, que equivale neste caso a 24. Um cálculo bem tranquilo. O próximo enunciado coloca o seguinte: há 96 morangos para serem embalados em caixas com 8 morangos cada uma. Quantas caixas serão necessárias? Aqui o princípio de cálculo é o mesmo. Vocês vão dividir os 96 morangos pelos 8 morangos por caixa. Assim vocês vão descobrir a quantidade de caixas, que equivale a 12 caixas. A próxima assertiva pede o seguinte: tem 9 pacotes de bala, cada um com 6 unidades. Se eu distribuir igualmente para 12 crianças, dando o máximo possível a cada uma delas, quantas balas vão sobrar? O cálculo aqui é o seguinte: se você tem 9 pacotes de balas e cada um vem 6, você deve multiplicar o número de pacotes pelo número de balas em cada pacote. 9 vezes 6, 54. E você deve depois dividir o número 54, que é o total de balas, pelas 12 crianças, encontrando o resto igual a 6. Pois, neste caso, vocês conseguem dar no máximo 4 balas para cada criança, sobrando 6 balas. Tá certo? E o último enunciado, pessoal, com 3 notas de R$20, qual é a maior quantidade possível de revistinhas que se pode comprar se cada uma custa R$7? E aí, inicialmente, você deve calcular qual é o total de dinheiro que você tem. Se são 3 notas de 20, 3 vezes 20 é igual a 60. E depois dividir os R$60 por 7, para descobrir quantos pacotes de figurinha você consegue comprar. E aí você vai encontrar que você consegue comprar 8 pacotes de figurinha, pois essa divisão não é exata, e você vai encontrar como resto 4, tá certo, turminha? E é isso aí, turma, essa é a última atividade da semana 1 do 5º ano do Ensino Fundamental do PET volume 3 do conteúdo de matemática. Se você gostou dessa correção, se inscreva no canal e deixe um joinha para não perder nenhum conteúdo. Um forte abraço, turma, e até o próximo vídeo. A unidade temática dessa semana é grandezas e medidas, e vamos trabalhar medidas de capacidade. As principais medidas de capacidades usadas no dia a dia são o metro cúbico e o litro. Utilizamos o litro geralmente para medir volume de líquidos e gases, e não se esqueça, 1 litro tem 1000 ml. Essas unidades de medida são bastante comuns no dia a dia, pois leite, refrigerante, água, dentre outros líquidos, são sempre medidos em litros. O litro possui submúltiplos que são decilitro, centilitro e mililitro, e também múltiplos que são decalitro, hectolitro e quilolitro.
E aqui vem trazendo uma tabelinha de conversão do litro em seus múltiplos e submúltiplos, onde podemos observar que, para converter para a próxima unidade, temos que multiplicar por 10, e para converter para a unidade anterior, temos que dividir por 10. Após essa breve introdução, vamos às atividades da semana. Atividades: resolva situações problemas a seguir. Letra A. Uma lanchonete vende suco de laranja em copos de 250 ml. Uma garrafa de 3 litros serve quantos copos? E aí, turminha, eu coloquei as informações inicialmente aqui para organizar o entendimento da questão. Nós temos que 3 litros equivale a 3.000 ml, para ficar mais fácil. E temos que um copo equivale a 250 ml. Para descobrir quantos copos precisamos para servir os 3 litros, devemos dividir as 3.000 ml, que são 3 litros, por 250 ml, que é correspondente a um copo. E assim, a gente vai encontrar que 3.000 ml ou 3 litros equivale a 12 copos. E aí, como resposta, uma garrafa de 3 litros serve 12 copos. Eu fiz o cálculo direto para simplificar a questão, mas você pode desenvolver toda essa divisão pelo método de chave, tá certo, turminha? Vamos agora à letra B. Letra B. Pedro comprou copos descartáveis de 100 ml para servir refresco para seus amigos que o visitavam. Ele precisará de quantos copos para servir 1 litro de refresco? E aí, novamente, eu coloco as informações de forma organizada, e aí um copo equivale a 100 ml, 1 litro equivale a 1.000 ml, ok? E aí, para a gente descobrir quantos copos ele vai precisar para servir 1 litro, nós devemos dividir o litro, que são as 1.000 ml, por 100. E vamos encontrar que temos 10 copos. Ele precisa de 10 copos para servir 1 litro de refresco. Quem respondeu assim, acertou a letra B. Vamos à letra C. Letra C. Na casa de Maria são gastos 60 garrafas de 1 litro de água por mês. Para economizar, os pais de Maria decidiram comprar a água em garrafões de 5 litros. Quantos garrafões são necessários para substituir as 100 garrafas? E aí vamos lá, turminha. Primeiro temos que uma garrafa equivale a 1 litro e um garrafão equivale a 5 litros. A pergunta final questiona quantos garrafões serão necessários para substituir 100 garrafas. Às vezes pode ter uma confusão aqui nas ideias, porque a gente vem com a ideia inicial de 60 garrafas, tá certo? E aí eu organizei aqui também abaixo. E aí ficou assim, turminha. Como eu já disse, uma garrafa 1 litro, um garrafão 5 litros e 100 garrafas, como foi solicitado aqui, 100 litros. Para a gente descobrir quantos garrafões vamos precisar para substituir essas 100 garrafas, basta dividir os 100 litros por 5. E aí vamos encontrar que, para substituir essas 100 garrafas, vamos precisar de 20 garrafões. Tá certo, turminha? E aí a resposta fica assim: são necessários 20 garrafões para substituir 100 garrafas. Quem respondeu assim acertou a letra C. Vamos agora à atividade número 2. Atividade 2. Complete. Letra A. 1 litro tem 1.000 ml. Letra B. 1,5 litro tem 1.500 ml. Letra C. 2 litros tem 2.000 ml. E letra D, meio litro tem 500 ml. Quem respondeu dessa forma conseguiu acertar a atividade 2. A atividade 2 é bem simples, pessoal, e bem tranquila. Mas caso você tenha ficado com alguma dúvida, pode deixar no campo de comentários desse vídeo. Lembrando que esta correção no formato PDF vai estar no campo de descrição do vídeo para você baixar. Confere lá depois. A atividade 2 é a última atividade da semana 2 do 5º ano do Ensino Fundamental do PET Volume 3 de 2021. Se você está gostando dessas correções, deixe um joinha e se inscreva no canal para não perder as próximas. Um forte abraço, turminha, e até o próximo vídeo. A unidade temática dessa semana é números e vamos trabalhar as frações. Nessa semana, turminha, nós vamos identificar frações e sua representação numérica. A fração é um número usado para representar parcelas de um valor inteiro que foi dividido em partes iguais. Ou seja, se um objeto qualquer for dividido, o número que representa cada uma das partes obtidas nessa divisão será chamado de fração. Números racionais e a representação das frações. Qualquer número que pertença ao conjunto dos números racionais é resultado da divisão entre dois números inteiros. Podemos representar esses números de duas formas: por meio de números decimais ou por meio de frações.
Se um refrigerante, por exemplo, for dividido entre 5 amigos, a parcela desse refrigerante que será dada a cada um será a seguinte: um refrigerante dividido por 5, que equivale a 0,2. Cada amigo receberá 0,2 do refrigerante. Essa divisão também é muito representada na seguinte maneira: 1 dividido por 5 equivale a 0,2. Aqui temos apresentado uma fração. O número que é dividido, o número 1, é colocado na parte superior e é chamado de numerador. O número que divide é colocado na parte inferior e chamado de denominador. Neste caso, o número 1 é o numerador e o número 5 é o denominador. As frações também podem ser representadas por desenhos divididos em partes iguais, assim como esta imagem aqui abaixo. Nós temos um todo dividido em 5 partes iguais e cada parte representa uma fração 1 sobre 5. As frações também podem ser representadas em uma reta numérica. Para isso, precisamos sempre localizar o número inteiro e os números na reta sempre vão estar do menor para o maior, como apresentado aqui abaixo. Nós temos o 0 e o 1, e aqui 1/3 representa o número 1 dividido em 3 partes. E aí essa fração representa essa primeira parte colorida, 1 de 3. Após essa breve introdução, vamos ver as atividades da semana. Atividades. Atividade 1. De acordo com a parte pintada de cada imagem, escreva a fração que representa. E aqui temos um círculo dividido em 8 partes. E temos 5 partes pintadas. Então temos 5/8. Quem colocou dessa forma acertou a letra A. Aqui temos outro círculo dividido em 6 partes. E temos 5 partes pintadas. Então temos 5/6. Aqui na letra C, temos um círculo dividido em 14 partes. E temos 12 partes pintadas. Então temos 12/14. E na letra D, temos um círculo dividido em 8 partes, onde 2 estão pintadas. Então temos 2/8. Quem respondeu dessa forma acertou a atividade número 1. Lembrando que essa correção em formato PDF vai estar no campo de descrição desse vídeo para você fazer o download. Confere lá depois, turminha. Vamos agora à atividade número 2. Atividade 2. Represente as frações com desenhos, e aí você pode usar toda a sua imaginação para realizar os desenhos. Eu coloquei apenas um exemplo utilizando quadradinhos. Aqui temos a fração 4/9. Então eu fiz 9 quadradinhos e colori apenas 4, como representado aqui abaixo. Na letra B temos 3/5, e então eu coloquei 5 quadradinhos e pintei apenas 3. Fica esta possibilidade de resposta para a atividade número 2. Após resolver a atividade 2, vamos à atividade número 3. Atividade 3. Que frações estão representadas nos desenhos abaixo? Escreva em algarismo e por extenso. E assim eu fiz, turminha. Temos aqui então um grande retângulo dividido em 8 partes. O primeiro retângulo, 5 partes destas estão coloridas. Então temos 5/8. E foi assim que eu escrevi por extenso, 5/8. O segundo retângulo está dividido em 8 também, e 3 delas estão coloridas. E aí temos 3/8 e eu escrevi na frente. O terceiro e último retângulo temos apenas uma parte pintada, então temos 1/8. E também escrevi por extenso na frente. Quem respondeu dessa forma conseguiu acertar a atividade número 3. Vamos agora à atividade número 4. Atividade 4. Faça o colorido das frações de acordo com os desenhos. E assim eu fiz, turminha. Vamos lá. 2/5. Você deve então pintar 2 partes do total de 5 partes deste círculo. E fica dessa forma. Aqui no segundo círculo temos 3/9 e você deve pintar 3 partes das 9 existentes no círculo. E assim por diante. Aqui 1/2, eu pintei apenas a metade. 1/3, eu pintei uma parte das 3 representadas no círculo. 3/4, eu pintei 3 partes das 4 representadas no círculo. 3/7, eu pintei 3 partes das 7 partes representadas no círculo. 7/12, eu pintei 7 partes das 12 apresentadas no círculo. 5/9, eu pintei 5 partes das 9 apresentadas no círculo. E 2/3, eu pintei 2 partes das 3 apresentadas no círculo. Se você também fez dessa forma, você conseguiu acertar a atividade número 4. Vamos agora à atividade número 5. Atividade 5. Coloque as seguintes frações na reta numérica. E assim eu fiz, turminha. Para me organizar aqui, eu coloquei esses tracinhos.
representando as frações, e ainda indiquei com a seta. E aí vamos lá, vamos entender aqui inicialmente. 1/4 representa uma parte entre 4 da reta numérica apresentada aqui. E aí nós devemos então, para responder a primeira fração, dividir essa reta do 0 ao número 1 em 4 partes. E assim eu fiz. Eu marquei aqui, aqui e aqui. Eu coloquei agora até de cor diferente para ficar mais fácil. Se vocês observarem, eu dividi aqui em 4 espaços. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, sempre entre uma linha e a outra de tom azul. Então, 1/4 representa essa primeira parte do total de 4 que eu marquei. Já na segunda fração, 1/3, nós precisamos dividir do 0 ao 1 em 3 partes. E aí temos do 0 ao primeiro tracinho vermelho uma parte, do primeiro tracinho vermelho ao segundo tracinho vermelho outra parte, e do segundo tracinho vermelho ao final, número 1, a outra parte. Então temos 3 partes. Aqui pede para indicar onde está 1/3 do total. E aí temos que a primeira parte representa 1/3 do total de 3. Então aqui está 1/3. 2/4 equivale a metade. Se você dividir 2 por 4, você vai encontrar 0,5, que indica metade de um todo, de uma quantidade. E aí eu já utilizei a marcação que estava aqui. Eu dividi a reta numérica ao meio, do 0 a este tracinho azul maior e do tracinho azul maior até o número 1. Então temos aqui 2/4. Já a quarta fração indica 3 dividido por 3. E neste caso, 3 dividido por 3, um número dividido por ele mesmo é igual a 1. E aí eu só indiquei com a seta o número 1, ok? E ainda escrevi aqui a fração, de forma resumida. E a última fração, a quinta fração, indica 3/4. Representa 3 partes de um total de 4. E aí eu já utilizei as marcações colocadas aqui, como foi feita nas frações anteriores. Representa 3 partes num total de 4. E aí, seguindo as marcações em azul, nós temos a primeira, a segunda e a terceira. Então, aqui temos 3/4 do total da reta numérica. Quem conseguiu elaborar a resposta com esse entendimento e dessa forma, acertou a atividade número 5. A atividade número 5 é a última atividade da semana 3, do 5º ano do Ensino Fundamental do PET Volume 3 de 2021, do conteúdo de matemática. Se você está gostando dessas correções, deixe um joinha e se inscreva no canal. Ah, e lembrando que esta correção em formato PDF vai estar no campo de descrição desse vídeo. Confere lá depois. Um forte abraço, turma, e até o próximo vídeo. O tema dessa semana é porcentagem e nessa semana, turminha, nós vamos aprender como calcular porcentagem. Porcentagem pode ser definida como uma centésima parte de uma grandeza, ou cálculo baseado em 100 unidades. Utilizamos o símbolo porcento para representar a porcentagem. 25%, por exemplo, significa que temos 25 partes de algo que foi dividido em 100. Podemos usar também a representação decimal ou fracionária para representar uma porcentagem. A representação decimal ou fracionária é de grande importância e a utilizamos para cálculo de porcentagem de um número. Aqui temos representado 25%, que equivale a 25 sobre 100, que equivale na representação visual de 100 quadradinhos, temos 25. Na sequência, vem trazendo como calcular a porcentagem. Uma forma de calcular a porcentagem é por meio da representação com frações. Para isso, basta representar o valor percentual sob sua forma de fração e multiplicá-la pelo valor total. Confira o exemplo. 20% de 80 equivale a 20 sobre 100 vezes 80, que equivale a essa fração em que calculamos e vamos encontrar que 20% de 80 equivale a 16. Após essa pequena introdução, vamos ver as atividades da semana e exercitar este conhecimento. Atividades. A atividade 1 pede o seguinte: cada um dos quadros abaixo está dividido em 100 partes iguais. Escreva as porcentagens correspondentes. E aqui, turminha, temos 100 quadradinhos e estão preenchidos 17, então temos 17%. No segundo, temos 39 quadradinhos preenchidos, equivalendo a 39%. Na letra B, temos 45 quadradinhos preenchidos, então 45%. E na letra D, temos aqui 90 quadradinhos preenchidos, então 90%. Se você respondeu dessa forma, você conseguiu acertar a atividade número 1. Vamos ver o que a atividade número 2 está pedindo na sequência. Atividade 2. Calcule as porcentagens abaixo. Veja o exemplo.
Aqui na letra A temos 40% de 150. A representação fica assim, 40 sobre 100 vezes 150. E o cálculo fica 40 vezes 150 dividido por 100. Temos na sequência 6.000 dividido por 100, que equivale a 60. E assim, turminha, eu fiz o mesmo cálculo para as demais letras. Vamos ver a letra B. 50% de 900. E aí temos 50 sobre 100 vezes 900. Na sequência, temos a multiplicação de 50 por 900 e dividido por 100. E aí vamos encontrar aqui 45.000 dividido por 100, que equivale a 450. Você pode pausar o vídeo e verificar se respondeu de forma correta. O cálculo segue o mesmo princípio, turminha. Na letra C, 50% de 70, eu fiz o cálculo e encontrei que é 35. Na letra D, 20% de 300, eu encontrei que equivale a 60. E assim por diante. Na letra E, 8% de 50 equivale a 4. Na letra F, 15% de 120 corresponde a 18. Na letra G, 30% de 600 equivale a 180. E na letra H, 35% de 400 equivale a 140. Se você conseguiu construir o cálculo dessa forma e responder dessa forma, você acertou a atividade número 2. Vamos agora à atividade número 3. Atividade 3. Resolva situações problemas abaixo. Letra A. Se uma empresa possui 100 funcionários e 30% são mulheres, qual é a porcentagem de homens nessa empresa? Quantos homens trabalham na fábrica? E aí eu comecei colocando as informações da empresa. São 100 funcionários e 30% são mulheres. Então, 30% equivale a 30 sobre 100, e aí vamos multiplicar os 30% vezes os 100 funcionários e vamos encontrar que 30% equivale a 30 mulheres. E aí, neste caso, nós subtraímos o número de mulheres do número total de funcionários para encontrar o número total de homens. E aí encontramos que 100 menos 30 equivale a 70, que é a quantidade de funcionários homens. E neste caso, 70 dividido por 100 equivale a 70%. Ou seja, a quantidade de homens dividido pela quantidade de funcionários, nós vamos encontrar o percentual de homens dentro do volume total de funcionários. E aí, como resposta, eu coloquei o seguinte: a porcentagem de homens é de 70%, sendo 70 homens na fábrica. A letra A é bem fácil e dava até para fazer sem nenhum cálculo, mas eu preferi construir todo o cálculo para ficar de exemplo para vocês, tá certo? Após responder a letra A, vamos à letra B. A letra B coloca o seguinte: Catarina recebe 1.200 por mês. Este mês ela receberá um aumento de 20%. Quanto ela receberá de aumento? E aí temos aqui as informações iniciais, que é o salário e o aumento de 20%. A gente sabe que 20% equivale a 20 sobre 100. E aí nós vamos multiplicar essa fração pelo valor do salário dela. E aí temos aqui a parte inicial, 20 vezes 1.200 sobre 100, que equivale a 24.000 dividido por 100, que equivale a 240. E aí é perguntado quanto ela receberá de aumento. Ela receberá R$ 240 de aumento. Quem conseguiu construir o cálculo da atividade B dessa forma, acertou. Vamos agora à letra C. A letra C coloca o seguinte: Maria quer comprar um celular. Fez uma pesquisa e encontrou em uma loja por R$ 1.800. Ela conseguiu um desconto de 15%. Quanto Maria pagará pelo celular? E aí iniciamos o cálculo com 15%, que equivale a 15 sobre 100. E vamos multiplicar os 15% por 1.800 para descobrir o valor inicial do desconto. E aí temos que 15 vezes 1.800 equivale a 27.000 sobre 100, que equivale ao final a R$ 270. Este é o valor do desconto, ou seja, os 15%. Nós devemos então subtrair do valor do celular o desconto, que é 270, e vamos encontrar que o celular vai custar R$ 1.530. Então Maria pagará R$ 1.530 pelo celular. Se você construiu a resposta dessa forma, você acertou a atividade C. Vamos agora à atividade D. Letra D. Marcos tem um álbum. Já comprou 300 figurinhas, mas 40% delas são repetidas. Quantas figurinhas repetidas ele tem? E aí, iniciando o cálculo, temos que 40% equivale a 40 sobre 100 e vamos multiplicar os 40% pelas 300 figurinhas. E vamos encontrar o resultado final de 120, que equivale ao número de figurinhas repetidas. Então Marcos tem 120 figurinhas que estão repetidas. Se você elaborou o cálculo dessa atividade dessa forma, você acertou. Após resolver a atividade 3,
Vamos à atividade número 4. Atividade 4. Veja agora como é possível usar a porcentagem no dia a dia. O preço normal de uma jaqueta é R$ 240. João comprou-a com um desconto de 15%. De quanto foi o desconto? Por quanto João comprou a jaqueta? E aí temos a representação, o valor da jaqueta, que é R$ 240, e temos que 15% de R$ 240 equivale a 15 sobre 100 vezes 240, que tem como resultado final R$ 36. E aí, R$ 36 menos 240 equivale a 204, que é o valor final da jaqueta. Na sequência é solicitado o seguinte: agora você pode ver o que teve de desconto nesses produtos. Uma loja fez uma liquidação dando 30%, e aqui eu já coloquei a informação, 30% equivale a 30 sobre 100, para facilitar os cálculos adiante, dando 30% de desconto em todos os produtos. Observe uma lista dos produtos vendidos pela loja. E aí temos chinelo a R$ 40, vestido a R$ 165, tênis a R$ 120, camisa a R$ 60, casaco a R$ 300, uma bolsa a R$ 80. E agora é solicitado o seguinte: escreva abaixo o valor de cada produto já com desconto. E assim eu fiz, turminha. Vamos pegar a letra A como exemplo. O chinelo, ele custa R$ 40. Com os 30% de desconto, vamos encontrar o valor do chinelo a R$ 28. E eu desenvolvi o cálculo aqui. 30% vezes o valor do chinelo, que é 40, vamos encontrar que o desconto é de R$ 12. E aí subtraímos o desconto do total do chinelo, que é colocado aqui acima. Então 40 menos 12 é igual a 28. Então 28 é o valor do chinelo com desconto. Eu fiz o mesmo cálculo, o mesmo princípio de cálculo para a letra B, depois para a letra C, letra D, letra E e letra F. Você pode pausar o vídeo para verificar as informações colocadas aqui. Ou caso queira, você pode baixar essa correção em formato PDF. E é isso aí, turminha. Após resolver a atividade número 4, nós finalizamos mais uma semana do PET. Esta é a semana 4 do 5º ano do ensino fundamental do conteúdo de matemática. Se você está gostando dessa série de vídeos, deixe um joinha e se inscreva no canal. Um forte abraço, turminha, e até o próximo vídeo. O tema essa semana é análise de tabelas. E nessa semana, turminha, nós vamos analisar tabelas e gráficos e interpretá-los. As tabelas e gráficos são instrumentos mais usados para ajudar na análise e interpretação de dados, pois permite que o leitor tenha uma noção sobre o assunto em estudo e chegue a uma rápida conclusão. Diariamente vemos tabelas e gráficos nos mais variados veículos de comunicação. A importância das tabelas e dos gráficos está ligada, sobretudo, à facilidade e agilidade na absorção e conhecimento dos dados por parte do leitor e também às diversas maneiras de ilustrar e resumir as informações apresentadas. Após essa pequena introdução, vamos ver as atividades da semana. Atividades. Atividade 1. A tabela a seguir mostra o número de pessoas que fizeram uma refeição no restaurante Cantinho do Sabor. Aqui temos a data, os meses e aqui o número de pessoas em cada um dos meses. E aí na sequência é questionado o seguinte: conforme a tabela, o total de pessoas que fizeram refeição nos meses de julho, agosto e setembro foi... E aí, turminha, para resolver aqui, nós devemos somar o número de pessoas que fizeram refeição no mês de julho, que foi 226, no mês de agosto, que foi 279, e no mês de setembro, que foi 325. E aí, somando esses valores, nós vamos encontrar o total de 830, que corresponde à letra C. 830 pessoas fizeram refeição nestes meses. Quem respondeu letra C acertou a atividade número 1. Vamos agora à atividade número 2. Atividade 2. Na tabela a seguir é apresentado o ano das primeiras publicações de algumas revistas. Aqui temos as revistas e aqui o ano das primeiras publicações. E aí é questionado o seguinte: a revista que foi publicada na década de 50 foi, letra D, Pato Donald, como a gente pode observar aqui na tabela. Quem respondeu letra D acertou a atividade número 2. Vamos agora à atividade número 3. Atividade 3. Observe o cardápio de um restaurante e responda. Aqui temos as possibilidades de almoço, com os respectivos valores, e aqui as possibilidades de bebidas, com os respectivos valores. E aí a letra A questiona o seguinte: Márcia escolheu almoçar no self-service e seu prato pesou 500 gramas, e pegou também um refrigerante em lata. Quanto ficou sua conta? E aí o self-service, como a gente pode observar acima, tem o valor de R$ 13. Como o prato dela ficou em 500 gramas,
quer dizer, metade de 1 quilo, nós devemos dividir então os R$13, que corresponde a 1 quilo, pela metade, e vamos encontrar que ela gastou neste prato de self-service R$ 6,50. O refrigerante que ela consumiu tem o valor de R$ 4,50, assim, R$ 6,50 mais R$ 4,50 equivale a R$ 11. Foi o que ela gastou, ficou então em R$ 11. Na letra B, Romeu pegou uma Marmitex e um refrigerante em lata. Quanto ele pagou? A Marmitex custa R$ 12, como podemos verificar na tabela acima, e o refrigerante em lata R$ 4,50. Vamos somar então os R$ 12 da Marmitex mais os R$ 4,50 e vamos obter R$ 16,50, que foi o que ele pagou. Na sequência, na letra C, Laura pediu um prato executivo e uma água. Quanto ela pagou? O prato executivo custa R$ 15 e a água R$ 3. Neste caso, 15 mais 3 é igual a R$ 18, então ela pagou R$ 18 pelo prato executivo e uma água. Na letra D, Theo pediu um comercial e um refrigerante de 600 ml. Quanto ele pagou? O prato comercial é R$ 10 e o refrigerante de 600 ml R$ 6. Neste caso, somando os dois valores, temos que 10 mais 6 equivale a 16, então Theo pagou R$ 16 pelo que consumiu. A letra E questiona quem gastou mais no restaurante, e neste caso, a gente vai avaliar que a Laura gastou mais. Ela gastou R$ 18, enquanto os outros não gastaram mais do que isso. Então, Laura gastou mais no restaurante. Quem conseguiu elaborar os cálculos dessa forma, acertou a atividade número 3. Lembrando que essa correção vai estar no campo de descrição desse vídeo para você baixar. Confere lá depois, turminha. Vamos agora à atividade número 4. Atividade 4. A tabela a seguir traz a população dos 5 municípios mais populosos do Paraná. Municípios mais populosos do Paraná é o título da tabela. Aqui temos os municípios e aqui a população de cada um deles. Na sequência é questionado o seguinte: ao observar os dados da tabela, concluímos que a diferença entre a população de Londrina e Maringá é de... E aí você deve então subtrair o valor de habitantes que tem em Maringá menos o valor de Londrina. E vamos encontrar que 447.065 menos 288.653 é igual a 158.412 habitantes, que é a diferença entre a população de Londrina e Maringá. Se você desenvolveu o cálculo próximo a esse e respondeu letra A, você acertou a atividade. Aqui eu fiz um cálculo resumido. Vamos agora à atividade número 5. Atividade 5. Durante a campanha de vacinação contra a gripe, aplicada em idosos a partir de 60 anos, o posto de saúde de uma cidade fez um controle para saber quantas pessoas foram vacinadas. A tabela a seguir mostra o controle realizado nos últimos 4 anos. Em que ano foi vacinado o maior número de idosos? E aqui temos então a tabela, onde apresenta o ano, o número de idosos vacinados, homens e mulheres. E aí, pessoal, para responder aqui você deve calcular primeiro o valor total de idosos em cada ano. E assim eu fiz. Eu somei o número de homens e o número de mulheres e coloquei os resultados aqui. A gente pode constatar que no ano de 2005 houve o maior número de idosos vacinados, então, letra B. Se você marcou a letra B, você acertou a atividade número 5. A atividade 5 é a última atividade da semana 5 do 5º ano do ensino fundamental do PET volume 3 de 2021, do conteúdo de matemática. Qualquer dúvida no campo de comentários, e se você está gostando dessa série de vídeos, deixe um joinha e se inscreva no canal. Um forte abraço, turminha, e até o próximo vídeo. O tema dessa semana são números decimais, e nessa semana você vai identificar a representação decimal de um número racional, os números decimais relacionados às medidas e compreender a leitura e escrita de números decimais. Os números decimais têm uma parte inteira e uma parte decimal, que são separadas por uma vírgula. Aqui vem trazendo uma demonstração nesta tabela. Nós temos as dezenas, as unidades e a presença da vírgula, e depois temos os décimos, os centésimos e os milésimos, ou seja, a parte inteira e a parte decimal. E aqui vem trazendo a legenda de cada um destes números apresentados, e a forma de como deve ser lido estes números. Nós temos aqui 17 inteiros e 48 centésimos, como apresentado aqui logo acima. Nós temos 1 inteiro e 3 décimos, como o segundo número apresentado aqui. E o terceiro número é 326 milésimos. Após essa breve introdução, vamos ver as atividades dessa semana. Atividades.
Atividade 1. Analise as informações do cupom fiscal e identifique os números que foram registrados com vírgulas. E aqui temos diversos números registrados com vírgulas, que são os preços dos produtos colocados neste cupom fiscal. O total também é um número registrado com vírgula, além dos valores contabilizados como imposto, colocado aqui logo abaixo. Na atividade número 2, pede o seguinte: represente todos os números decimais da última coluna do cupom no quadro de posições a seguir e depois escreva por extenso os números representados. E aí, turminha, eu utilizei todos estes números colocados aqui, inclusive o valor do imposto, e coloquei no quadro aqui logo abaixo e escrevi como deve ser feita a leitura destes números. Então vamos ao primeiro aqui, 10 inteiros e 39 centésimos. E eu fiz a mesma descrição e coloquei o número aqui para os demais números apresentados no cupom fiscal logo acima. Você pode pausar o vídeo e verificar se colocou de forma correta. Eu decidi colocar todos os números que apresentam vírgula. Aqui no cupom fiscal a gente pode verificar que alguns números são repetidos. Como o quadro abaixo não tinha muito espaço, os que estão repetidos eu não coloquei duas vezes, ok? Apenas uma vez. Após responder a atividade número 2, vamos à atividade número 3. A atividade número 3 pede a você que represente os números decimais seguindo o padrão da reta abaixo, e assim eu fiz. Começamos com 0, 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos e assim por diante, até chegar a 1 inteiro. Se você completou dessa forma, você conseguiu acertar a atividade número 3. A atividade número 4 pede o seguinte: na reta numérica abaixo, o ponto identificado pela seta representa qual número decimal, e representa 1 inteiro e 7 décimos, ou 1,7, como eu respondi aqui. Se você respondeu dessa forma, conseguiu acertar a atividade número 4. Vamos agora à atividade número 5. Atividade 5. Escreva os números decimais que são representados pelos pontos M, N, O e P, na reta numérica colocada aqui abaixo. E aí, pessoal, eu verifiquei cada um dos números e coloquei aqui logo abaixo. O primeiro, o M, é 3 inteiros e 3 décimos. O N é 3 inteiros e 8 décimos. O O é 5 inteiros e 8 décimos. O P é 8 inteiros e 7 décimos. Se você respondeu dessa forma, você conseguiu acertar a atividade número 5. A atividade número 5 é a última atividade da semana 6 do 5º ano do Ensino Fundamental do PET Volume 3 de 2021, do conteúdo de matemática. O meu muito obrigado a você que me acompanhou até aqui em mais um PET. Já se inscreve no canal, pois eu continuarei por aqui fazendo as correções do PET Volume 4. Um forte abraço, turma, e até o próximo vídeo. E é isso aí, turminha. Finalizamos mais um PET. Qualquer dúvida pode deixar no campo de comentários. Se inscrevam no canal para ficar por dentro dos próximos conteúdos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.